Olha, muito bem. Camila, tá me ouvindo? Todos me ouvindo bem? Vou esperar, antes de chamar minha convidada, eu vou esperar o povo entrar, aguardar mais gente entrar para a gente começar a conversa, Camila. Ok. Preparada, Camila? Ansiosa? Minha mãe entrou. Ah, mas o meu acho que também tá ativo, nem sei, acho que o meu tá ativo também. Eu acho que só atrapalha se tiver barulho, tiver aquele apitinho, sabe? Mas se for só a visualização, eu acho que não interfere em nada aqui. Quer testar? Quer que eu te coloque pra gente já testar? Aê, Ju! Greg! Vai ser importantíssima essa conversa para você, Ju. O Greg também vai ser legal. Eu vou colocar você, Camila, aí você já vai se apresentando. Se der problema aí no teu, tá? Já te adicionei aqui, Camila. Aê! Olá, Tudo bom? tudo bem e você? Tudo bem também. Tá me ouvindo bem? Tô. E Então acho que tranquilo a tá. questão de notificação mesmo, porque já começou aqui a aparecer as janelinhas e não tá E não pra tá mim. fazendo nenhum barulho para mim, tá super tranquilo, né? Bom, Camila, até dando continuidade às lives que eu me propus a fazer, todas as lives têm por objetivo ajudar as pessoas de alguma maneira, principalmente as pessoas que estão passando por esse período de quarentena, profissionais liberais, empresários, está todo mundo na mesma. Alguns numa situação um pouco mais delicada, e ontem foi um assunto que era muito importante para que as pessoas se centrassem, né, conseguissem manter o prumo ali, né, para não se desestabilizar, né, nos pensamentos, que a cabeça, né, dá mil voltas e isso domina a gente, o medo, a ansiedade. Mas hoje o assunto é marketing digital, porque eu acho que as pessoas que até então têm alguma conta profissional, né, comercial, e muitas vezes não deram tanta atenção para isso, mas nesse período de quarentena, nesse período de momento de crise que a gente está vivendo, ele é de fundamental importância, porque é a única ferramenta que muitos profissionais têm para se vender ou para vender os seus produtos, né, o Sim. seu negócio. Então, eu queria que você se apresentasse, né, quem é a Camila Adriani, por onde andou e contasse um pouquinho da sua experiência. Vamos lá. Obrigada, primeiro de tudo, pelo convite. Fiquei super feliz e honrada. Tô morrendo de vergonha porque não tô acostumada a fazer a live, mas vamos lá. E primeiro eu quero te parabenizar. Hoje é dia do jornalista. E eu vi lá o seu Obrigada. post, daí eu não sabia, daí eu vi seu post e já mandei para todos os amigos jornalistas. Parabéns para todo mundo, se tiver até gente assistindo aí. Tem, o Greg é jornalista. Parabéns, Greg. Então vamos lá. Eu sou a Camila, eu sou publicitária, sou pós-graduada em marketing digital e trabalho há 15 anos no mercado com isso. Já trabalhei em várias agências aqui de Sorocaba, já trabalhei na parte de marketing de empresas também. Hoje, há 2 anos, na verdade, eu abri minha própria empresa, que é uma agência colaborativa. Acredito que em Sorocaba é a única. É uma agência colaborativa onde, ao invés de eu ter um monte de funcionário que foca em vários clientes, eu primeiro vejo a necessidade do cliente e escolho o melhor profissional para o segmento daquele cliente. Então, se é um cliente de moda, eu vejo um jornalista especializado em moda para fazer o conteúdo, um diretor de arte que tem mais a pegada de moda, enfim. É uma agência diferente, foi um grande desafio, até agora está sendo bem desafiador,
Mas acho que aos poucos o mercado está caminhando para isso, para personalizar mesmo os serviços e produtos para as pessoas e pensar muito na experiência. As pessoas querem cada vez mais experiência. Então, hoje eu trabalho com isso. E, Certo. e você falou um pouco dessa questão da crise e tudo mais, que todo mundo parou. Realmente, está todo mundo em casa, todo mundo trancado, e eu vejo que muitas empresas decidiram se trancar em todos os pontos. Não estão fazendo nada nas mídias sociais, não estão fazendo nada na internet, nem a continuidade de marketing elas estão fazendo, está tudo Sim. parado, porque elas acham, parou o mundo, então eu vou parar também. E eu enxergo como uma oportunidade agora para a gente correr com o que não estava pronto e para a gente ver por onde a gente pode alcançar o nosso público potencial, como a gente consegue ser diferente nesse momento, né? Mostrar os diferenciais e até como você pode se reinventar na sua própria empresa, no seu próprio negócio, para que as pessoas te vejam de uma outra forma, enfim. Eu vejo mais como oportunidade para muita gente do que Uhum. ficar parado em casa sem fazer nada, sabe? Eu também vejo. E na crise, na verdade, é que surgem as grandes oportunidades, né? Muitas grandes empresas surgiram de uma necessidade de mercado, né? Que a gente até comentou ontem na live, tá faltando máscara? Vamos fazer máscara, vamos ficar rico fazendo máscara. É óbvio que tem muita gente fazendo máscara para doação, mas enfim, ver o que está faltando para desenvolver um produto que está em falta e sair vendendo, né? Agora, nesse momento de crise que a gente está falando, que a gente está passando, você que tem bastante experiência e vive o marketing digital 24 horas, você percebeu a utilização de algum aplicativo ou de alguma ferramenta que até então não era tão utilizada e agora está todo mundo utilizando, ou alguma nova onda que surgiu aí desses dias para cá? Sim, várias. O iFood, por exemplo, já era muito utilizado, mas agora eles devem estar milionários. É. Todo mundo está no iFood. O Rappi, por exemplo, que é uma ferramenta que já tinha em Sorocaba, um aplicativo que já tinha em Sorocaba, mas quase ninguém usava. Em São Paulo se utilizava muito. Hoje, Uhum. muita gente está entrando no Rappi para fazer entregas. Fora aplicativos que facilitam a vida do empresário hoje em dia, que é agendador de conteúdo para as mídias sociais, por exemplo. Agora que está aproveitando, todo mundo está aproveitando que está na quarentena, por exemplo, pode se programar aí para os 30, 60 próximos dias e já deixar tudo pronto. Então, tem ferramentas que você pode fazer isso até de forma gratuita mesmo. Eu Sim. não sei se Aliás, tem bastante gente disponibilizando aplicativos gratuitos, palestras gratuitas, uma série de cursos, né, para que as pessoas façam alguma coisa útil nesse período, né? isso. A própria live sempre utilizaram muito, mas agora você tem muito mais opções. E opções relevantes, né? Porque antes era muita live que nem era tão interessante, era mais de marketing de guerrilha, umas coisas assim. Agora não, você entra em qualquer perfil de empresa e a maioria das grandes estão disponibilizando esse tipo de conteúdo. E os E cursos, tá né? rolando Achei bem legal. muita live legal, né? Tá acontecendo todos os dias, assim, mas é muita live, né? Em duplas, né? Dois profissionais, tá rolando um ping-pong bacana aí. Sim, lives até de músicas, né? É, Tipo, uma cantora que eu gostava de ir em show em São Paulo, que ela tá fazendo live quase todo dia de música. E é legal, porque nesse momento em que tá todo mundo meio em crise em casa, é uma distração também, né? é verdade. A gente recebeu uma pergunta agora da Ju, que fala de Foz do Iguaçu, diretamente de Foz do Iguaçu. Ela perguntou como atingir um público se ela, de repente, não tem network na região que ela está atuando. Foz do Iguaçu? É. Que da hora. Eu achando que eu só ia falar com o público de Sorocaba aqui, que massa. Não, tem Vai gente atingir. do México, tem gente do Canadá, tem gente de tudo que é lugar aqui. Amei. Então, hoje, ou você trabalha via mídias sociais de forma orgânica, ou você faz anúncio patrocinado nessas mídias. E quando eu falo anúncio, envolve LinkedIn, Instagram, Facebook e tudo mais, mas também o Google Ads, como pesquisa mesmo, como display. Eu não sei qual que é o negócio dela, mas se ela quiser colocar aí, a gente já bate um papo sobre isso. Nossa, meu marido tá aí, acabei de ver. Eu vi ele aqui elogiando essa tatuagem.
Ah, é, da Ai, minha filha. ai, verde e amarela. Então, Camila, na verdade, muitas pessoas que têm algum projeto na mão, na manga, que eu acredito que seja o caso da Juliana também, a pessoa tem a conta ali escondidinha, tem um projeto na manga, mas não sabe exatamente como executar, né? Ela tem um projeto aí de arte em tecido e ela quer colocar isso em prática, mas ela não sabe qual o passo a passo. Então, assim, vamos começar, vamos voltar um passo aí, antes de chegar na resposta dela. Uhum. Fala o que você recomenda para quem quer começar ou não Ah, sabe por onde começar. Qual o passo a passo, sim, o nos primeiro orienta? passo, sem dúvida, é a questão de pesquisa e planejamento. Pesquisar qual é o público que ela acha que é interessante, porque ela começa do nada, não sabe quem vai gostar, quem não vai. Então, acho que a pesquisa do público é importante e iniciar um planejamento. E quando a gente fala de planejamento, envolve a situação do mercado, como que é a região que ela atende, mas também a nível Brasil, porque ela pode mandar por correio para qualquer lugar. Como a concorrência dela está trabalhando em cima disso, como ela conseguiria vender para os clientes locais, para clientes de fora, enfim, todo esse tipo de entender mais o público. Acho que a primeira coisa é entender o público e desenvolver um planejamento. Certo. E aí, no caso de vendas, algumas pessoas, até tem casos assim, de pessoas que eu conheço que, sei lá, eram sacoleiras, vendia roupa de porta em porta, ir na casa das amigas para vender algum produto e tal. E agora que não pode circular mais, o que a pessoa faz? De repente ela tem a ideia de fazer um e-commerce. Sim, Existem ferramentas de e-commerce que são gratuitas? tem bastante ferramenta hoje disponibilizada no mercado, porém elas não são tão completas. Então, para um mercado simples dá, por exemplo, para artesanato e tal dá. Mas tem, dependendo do que ela precisa, com o mesmo valor que ela vai pagar, por exemplo, mesmo sendo uma ferramenta que não tem um preço fixo, ela vai precisar pagar o domínio para aquilo estar no ar, ela Uhum. vai precisar pagar a hospedagem. Então, às vezes, hoje em dia, tem e-commerce por R$ 100 que você consegue bem completo. Quando eu digo completo, é quando você digita alguma coisa na busca para achar um produto, o e-commerce nessas ferramentas gratuitas, às vezes você tem que pôr todas as definições de palavra. Por exemplo, ela vai vender uma toalha. E aí a pessoa digita com uma letrinha faltando, já não encontra. Nesses Ah, e-commerces tá. pagos, ele já dá a opção de qualquer coisa, ele vai te mostrar. Será que você está falando isso? Será que você está falando aquilo? Isso é um ponto. Outro ponto são técnicas de cupom de desconto. Quando você vai passar o mouse para fechar a janela, quando é desktop, por exemplo, ele já abre uma janelinha pop-up falando: você não quer voltar no seu carrinho? Você sentiu falta de alguma coisa? Tem várias técnicas que esse tipo de e-commerce de forma free não te dá. Mas, Uhum, são mais independente disso, o simples, né? e-commerce é muito barato hoje em dia. A mensalidade do e-commerce é muito mais barato que um site, por exemplo. Mas é uma forma legal e também tem a ferramenta do Facebook e do Instagram, que você cadastra os produtos e quando você posta Uhum. uma foto no Instagram, você marca o produto e a pessoa já pode comprar. Ela clica ali mesmo, já vai para o site e já finaliza a compra. Também é uma forma de venda de e-commerce. Sim, e mesmo no caso de quem pretende investir nisso, também precisa ter um planejamento. Né? A pessoa mesmo querendo trabalhar nessa área de vendas, também tem que ter um Tem que ir com um planejamento aí, né? planejamento para todo mundo. A gente até pode fazer um dia aqui, uma live, algum bate-papo só sobre planejamento, até para a gente abordar os primeiros passos e tal. Porque é simples, não é tão fácil de fazer mas é simples de você ter os primeiros pontos para começar a pensar nas estratégias. Às vezes é mais questão de reflexão do que de contratar alguém para fazer um planejamento enorme, você vai gastar um dinheirão que É, o microempreendedor não tem. Então, às vezes, você começando nas reflexões do dia a dia sobre a sua marca, você já consegue ter insights para aplicar isso na questão de vendas, né? ó, a Juliana quer, ela quer uma Se eu live estiver só falando sobre algo planejamento. confuso, vocês me falam aí. Pode fazer pergunta, gente. A Ju já está aproveitando aqui, se aproveitando da Camila. E outra coisa, Camila, quem já fez o planejamento, alguma empresa que já fez um planejamento até o fim do ano,
por conta dessa crise, ela tem que pegar tudo, jogar fora no lixo e fazer um novo planejamento, ou dá para fazer adaptação aí? Não, tudo tem que se adaptar. Tanto que toda vez que eu converso, quando a gente fala de cursos, que eu dei curso esses dias, eu sempre falo que a gente tem que trabalhar com adaptações. A gente sempre tem que pensar no que o mercado exige, no que o cliente exige. Quando eu falo isso, por exemplo, tem muito empresário que fala, eu vou abrir uma loja física e as pessoas que vão comprar são de tanto a tantos anos, de tal classe social. Só que na hora H ele descobre que o cliente potencial dele não é nada daquilo e que às vezes até a loja física não supre, que é uma loja online que ele precisava. Então é tudo questão de adaptação. Acho que é bacana nesse momento todo mundo olhar para a parte virtual, lógico, até a longo prazo, depois que tudo isso passar, não é interessante você permanecer com uma ação forte aí na internet? Mas não, eu acredito que é tudo questão de adaptação. Tem que manter o planejamento, lógico, mas agora adaptando nesses meses, porque a gente não sabe até quando vai, né? A gente não sabe. Na verdade, também, a gente não sabe né, eu me incluo nessa, o que funciona mais, né? Funciona mais no Instagram, funciona mais Facebook, funciona mais vídeos no YouTube, funciona mais Google Ads. O que funciona, na tua opinião, ou o que funciona para os seus clientes, né? Sim, depende muito. Depende do segmento do cliente. Tem cliente meu que nada de mídia social funciona, o que funciona é o Google mesmo. Google Pesquisa, Google Display e tudo mais. Tem cliente que ainda está no Facebook, porque o Facebook tem muito ainda do público de 45 anos mais. Então, tem cliente que está mais focado em Facebook, tem cliente que nem quer saber de Facebook, vai direto para o Instagram, tem cliente que já está aderindo ao TikTok. Então, tipo, tem de tudo. Tem de tudo, depende muito do seu segmento. E eu gosto muito do Instagram, eu particularmente gosto bastante do Instagram e quase não mexo no meu Facebook, né, pessoal, né. E o Instagram, ele também tem agora uma particularidade que as pessoas acabam se envolvendo muito mais com os stories, eu adoro os stories, e acaba nem dando atenção para o que acontece no feed, Sim. né, nem posta, tem gente que nem posta. Hã? Elas cansaram de ficar lendo, acho, post no feed e vão direto Pode para ser. stories, que é mais rápido, acho, não sei. Pode ser, apesar que eu gosto de textão, eu não tô nem aí, tem gente que, né, tem muita gente, eu já fiz curso, fala, não, tem que ser texto curto, na hora de fazer uma postagem nas redes sociais, mas eu não tô nem aí, eu curto postão, porque eu leio muito textão de profissionais que eu acompanho, né, de chefes, de nutricionistas, médicos, jornalistas, né, eu gosto, mas é errado fazer muito textão? No Instagram não é aconselhável um texto muito grande, mas não tem hora que não tem o que fazer, não tem pra onde correr, a gente tem que fazer textão. O que usam muito hoje é trabalhar mais a questão de carrossel. Você divide as frases tópicos e coloca no carrossel. Eu até lá no Cadriane eu coloco... Ai, verdade, eu entrei pelo meu aqui, né? Não pelo Cadriane. Mas, voltando. Putz, é verdade. Não tem problema. Lá no Instagram do Cadriane, eu trabalho muito isso, a questão de carrossel para tentar ser mais curta nos textos, mais objetiva. Então é uma forma de... No carrossel você consegue, se eu não me engano, no orgânico até 10 imagens. 10 imagens. Para conversar com o público. E aí quando a pessoa vai compartilhar, ela escolhe a imagem que ela quer, por exemplo, para compartilhar nos stories, entendeu? Não precisa ser sempre a capa. Entendi. E no caso dos stories, eu li a respeito de que é importante que as pessoas, quando, né, têm a conta comercial, uma empresa, quando posta alguma coisa nos stories, usar e abusar daqueles recursos de marcar a localização, GIF, marcar pessoas, hashtag, explora um pouco mais esse lado aí. Sim, hoje o algoritmo do Instagram e do Facebook, ele é propício para você fazer investimentos. Eles não dão ponto sem nó, então tudo que está lá, eles só entregam as principais marcas para você. As marcas que você mais engaja, as pessoas que você mais engaja, de propósito, para que aquelas marcas que precisam falar com você e você não é tão engajada, precisem anunciar, investir dinheiro para chegar em você.
Então, algumas coisas ativam esse engajamento para as marcas, que são essas técnicas de marcar pessoas, de colocar etiqueta de pergunta, de colocar um story mais dinâmico. Na opção de fazer stories, tem um que é naquele boomerang e tudo mais, tem um que é cenas. Como cenas é um objeto novo, é um serviço novo do Instagram, por exemplo, se você utilizar ele, você tem muito mais alcance do que se você utilizar Ah, os outros. é? Sim, sempre que tem uma Esse eu não... novidade ali, eles sempre aumentam o alcance daquela novidade para que todo mundo conheça e invista naquilo. Ah, eu não sabia E desses cenas. Mas como é que funciona esses cenas? você grava pedacinhos pequenos, continua com 15 segundos, mas você consegue gravar pedacinhos pequenos, vai somando, consegue colocar efeito, consegue acelerar, colocar de trás para frente. Ah, tá, É tá, já super vi. fácil de fazer, mas como é um objeto novo deles, eles estão colocando mais alcance nele. Hoje eu fiz até para testar um aqui com as coisas da minha filha e realmente ele alcança muito mais pessoas do que o normal, do que os posts Ah, normais. eu vou testar, eu vou testar. E o pessoal ficou com dúvida sobre o carrossel. Perguntaram aqui, carrossel? Sim, eu não tô conseguindo, É o é quê? isso que eu ia falar, eu não tô conseguindo conversar com você e ler os negócios, tô meio perdida. Mas Ah, vai eu me. consigo porque a tua imagem está embaixo, então para mim fica fácil de ler, né? Mas já duas pessoas perguntaram aqui, então explica didaticamente, porque tem gente aqui que entende, né, de mídias sociais, de marketing digital, mas tem muita gente que está entrando porque tem essa curiosidade de querer investir nisso, de querer realmente trabalhar num novo negócio nesse sentido. A questão de carrossel, o que é? É, o que é? Assim, quando você vai postar no Instagram ou quando você vai fazer um anúncio patrocinado, você tem a opção de. Como que eu vou mostrar isso sem. É que eu não tô com o celular aqui. Deixa eu ver se o celular do meu marido tá aqui, que eu já explico para vocês. Não tá. Quando você vai postar, ele abre todas as imagens do seu celular. Do lado direito tem três bolinhas no Instagram. Uma delas é um quadradinho que, se você clicar ali, você consegue selecionar várias imagens para irem uma atrás da outra no Instagram. E aí, isso é a postagem de carrossel. Quando a gente fala de texto, que você falou para encurtar texto, se você não tem um aplicativo, acho que meu marido está descendo aqui. Se você não tem um aplicativo, posso dar um exemplo aqui, por exemplo, tem um aplicativo que chama Canva, que você joga uma imagem, põe o texto, escolhe cor, Uhum. escolhe tipografia, enfim. Vou mostrar isso para vocês com o celular do meu marido. É, Vou mostrar ele na mandou prática. mensagem que não está aí porque ele está usando, né? Ah, eu achei que fosse o do trabalho. Ó, vou mostrar. Para uma imagem, ó. Para postar uma imagem. Aqui tem selecionar várias. Uhum. Aí você consegue selecionar e É na hora de, como a gente posta, né? Que dá é, para colocar várias imagens e no na hora de feed. avançar você consegue editar uma por uma, colocar a cor, mudar, alterar a ordem. E aí, quando você escreve texto, você consegue trabalhar essa ordem. E quando é um anúncio patrocinado, quando você está fazendo isso no gerenciador, você consegue ativar um serviço de anúncio patrocinado que, de acordo com que ele vai impactando as pessoas, e as pessoas escolhem uma imagem desse carrossel, as imagens mais clicadas ficam na frente para chamar mais atenção. Então, ele Ah, identifica tá. quais são as principais e joga todas para frente para atingir o maior número de pessoas. Não sei se eu fui clara, não sei se era essa dúvida direito, fiquei meio confusa aí, mas. O Ju e quem mais perguntou sobre o carrossel foi o gigante da tirolesa do gigante. Se manifestem aí se a Camila Era tirou as essa a dúvidas. dúvida? E a Rita tá querendo que você fale um pouco mais sobre lives, se puderem. O que exatamente, Rita? Você quer saber sobre lives? Tá querendo entrar nesse mundo também, virar blogueira? A Ju vai tentar na prática fazer essa história do carrossel. Na verdade, essa história do carrossel, a gente tá todo mundo sem grana, né? Hoje em dia, todo mundo segurando, o que tem, quem tem dinheiro está segurando. E essas ações são ações pagas, né? Essa do Sim. carrossel. Não, E é tá, possível.
dá para fazer no Pode falar. orgânico, dá para fazer o carrossel no orgânico, como eu mostrei Ah, aqui, e dá para fazer a paga também. E ela custa tanto quanto qualquer outro tipo de anúncio. Lógico que a gente vai falar de leilão, de quanto custa cada clique e tal. Mas é possível fazer um anúncio de carrossel da mesma forma que é possível fazer um anúncio simples, entendeu? Aqui eu não vejo as e pessoas fazerem muito carrossel, mas dá muito resultado. e para quem nunca investiu nisso, é possível investir a partir de quanto? É uma coisa muito cara, é uma coisa inviável, é uma coisa que é super acessível. Não depende, é o que eu sempre falo. Tem formas e formas. A primeira forma, a mais simples, é você mesmo fazer esse tipo de anúncio patrocinado. O problema é que o Instagram e o Facebook, eles colocam os famosos pega-trouxa que eles falam. Eles colocam aquele botão Uhum. impulsionar. E Sim, a partir do momento que você clica aquele botão, eles já sabem que você não é uma empresa e nem um profissional certificado. Então, eles nem dão tantas possibilidades para vocês afunilarem a segmentação de público. Então, é bem mais simples esse formato de impulsionar. E para isso, eles uhum. têm treinamentos e certificações para profissionais. Então, agências profissionais, eu sou uma delas, a gente tem um gerenciador corporativo do Facebook e do Instagram para anunciar. E aí a gente consegue afunilar muito mais a segmentação para chegar muito mais fácil no seu público potencial. A diferença é que você pagaria o serviço da agência e do profissional. Se você fizer, você não paga esse serviço, mas a verba que você vai utilizar não vai ser tão bem utilizada, mas vale os testes, entendeu? Sim. E você consegue anunciar a partir de R$ 10, R$ 15. Depende muito dos dias, do número de dias que você quer patrocinar e do número do seu público. Você consegue anunciar só para um bairro em Sorocaba ou você consegue anunciar para o mundo inteiro. Depende muito da verba que você tem Uhum. disponível. Sim, então Mas a partir de acaba até R$ 10 dá. esclarecendo. Você esclarece até a dúvida que a Ju fez lá no começo, né? Como é que ela pode atingir se ela não tem network, ela é nova nessa cidade que ela está morando. Então, o botão impulsionar ele fica meio genérico, né? Vai pegar um pouquinho de tudo. Agora, se for para uma pessoa credenciada como você, que tem agência, que fez curso, você consegue segmentar ele e ir direitinho ali. Ó, eu quero atingir Foz do Iguaçu, na região central, no bairro tal, público feminino. Você consegue segmentar dessa Interesses, maneira, né? profissão, cargo, se a pessoa viaja com frequência para fora, qual tipo de carro que a pessoa tem, a gente consegue saber tudo. Mas é o que eu falo. Se a pessoa se o empresário, enfim, quiser estudar sobre isso, há formas de estudar. Se você vê no Google, tem vários cursos para fazer isso. Então, é muito do se você tem tempo para isso, se você tem paciência para isso. Muita gente procura a gente porque não tem tempo. Então, é Sim. muito do que vale a pena para você. Mas tem curso de graça sobre isso, tem tutoriais no YouTube sobre como fazer isso, enfim. É que a gente tem mais o feeling, mas você também pode ir testando. E se você achar uma boa que dê resultado, por que não investir num profissional, entendeu? E Sim, tem que outra dica que eu testar, dou né? para quem quer fazer anúncio patrocinado, para nunca fazer o anúncio direto do Instagram. É possível fazer anúncio patrocinado direto do Instagram, mas é outro pega-trouxa. Então, eu sempre Hum, oriento a pessoa a vincular um Instagram com uma fanpage no Facebook e abrir o gerenciador de anúncios no Facebook. A partir dali, ela consegue trabalhar muito melhor a segmentação do que direto no Instagram. o mesmo gerenciador de anúncios do Facebook, ele pode ser sincronizado com o do Instagram também? Sim, sim, pode. Dá para fazer? Isso, na verdade, o gerenciador corporativo de tudo isso só existe no Facebook, não existe no Instagram ainda. O que Ah, tem no Instagram entendi. é o famoso impulsionar, que também ele funciona, porém, ele não vai entregar para o público potencial, ele vai entregar para o público potencial que está fazendo no gerenciador. O gerenciador é a prioridade de entrega, entendeu? Tá, ok. Ô, Camila, tem uma advogada que entrou aqui no grupo, ela queria saber se tem alguma ferramenta específica para que ela possa interagir com o público dela, ou que ela possa também compartilhar questões, né, assuntos profissionais, assuntos mais sérios, né? O que você recomenda para o perfil dela? A gente atende aqui escritório de direito, LinkedIn. A melhor forma para direito é LinkedIn.
Dá para compartilhar textão, dá para funilar mais as pessoas por gênero, cargo, empresas que elas trabalham. E é lá que as pessoas mais buscam esses assuntos mais formais, mais sérios mesmo. Tá. E, assim, é que o LinkedIn ele está bem voltado para o segmento que ela quer, né? Que é uma coisa séria, uma coisa bem profissional também. Mas não é todo mundo que, de repente, que pode ser o público dela, que está no Tá no LinkedIn. De repente alguém está, né? Porque ela vai falar com uma camada de profissionais de igual para igual ali. Agora, o público, se ela quer captar clientes, talvez não seja ali. Se ela quer captar clientes, talvez seja num perfil profissional no Instagram, né? O segundo passo de, pelo menos nessa área que a gente trabalha aqui na agência, é o Instagram. O primeiro é o LinkedIn e o segundo é o Instagram. O LinkedIn tende, até o final desse ano, a melhorar essas opções. Eles vão começar a disponibilizar a questão de stories. E então eu acho que vai facilitar para as pessoas migrarem um pouco do Instagram para o LinkedIn quando a gente a gente fala dessas questões mais profissionais. Mas a segunda opção é Instagram, sim, para essa área. Tá, e eu acho que eles deveriam, eles estão percebendo agora, eu acho que principalmente que essas lives estão funcionando, está rolando muita live, principalmente nesses horários de pico, né, a partir das 6 da tarde, tem o dia inteiro, eu acompanho algumas depois do almoço, no meio da tarde, mas a partir das 6 da tarde rola até um congestionamento que a gente não sabe o que assistir, porque tem coisa muito legal rolando, né? É muita live, é muita coisa mesmo. Aqui mesmo, na hora que eu fui procurar a sua, tinha um monte. A sua era a segunda, mas tinham várias. Assim. Isso porque não entram todas pra gente também, né? Tem essa. Se você segue, sei lá, 1000 perfis e 50 estão fazendo live, não vai aparecer todas pra você. Vai aparecer mais os perfis que você engaja mais. A Rita está perguntando qual a agência da Aline. A Aline não, é Camila, Rita. É Camila Adriane. É @ Cadriane tá? MKT. É Cadriane Repete aí que eu... É @ Cadriane MKT. Vou até escrever aqui. Cadriane, isso, escrever. Cadriane MKT, viu, Rita? Para de dar bola fora, fica errando o nome das convidadas, tá? Imagina, não tem problema. Ai, meu Deus. E outra coisa que é interessante, as pessoas, né? As pessoas, às vezes você pesquisa alguma coisa no Google, eu fui pesquisar até para conversar com você algumas coisas de marketing digital, aí quase que instantaneamente você vai entrar no Instagram, já aparece um monte de agências, né, patrocinado ali de agência digital, de marketing digital, você pesquisa um tênis no Netshoes, aí tudo que você abre na internet aparece aquele tênis que você pesquisou e ele fica te perseguindo, né? O que é isso? Que ferramenta é essa? Explica para as pessoas. Sim, isso é o famoso remarketing. Quando você acessa um site, o pixel do site, junto com o pixel do anúncio patrocinado, ele identifica que você visitou o site e daí ele fica mandando... minha cliente ali, Ribeiro. Ele fica mandando notificações para você para que você retorne e faça a compra. O único problema disso é que ele tem que ser muito bem feito. Por exemplo, no caso da Dafit, que é uma perseguição. É muito complicada essa configuração, porque se você escolhe um sapato vermelho. Aí você comprou um sapato vermelho, mas você passou por um que você não comprou. Aí você fica 6 meses recebendo aquele sapato vermelho. É um inferno. É muito de programação, mas isso é uma programação do Google Ads. É através de pixel que eles identificam isso. Não é caro de se fazer, mas é complexo de se configurar. Então, teria que ser um profissional certificado de Google que faz esse tipo de configuração e dá muito retorno. Isso também dá para ser feito em mídias sociais. Você consegue, para as pessoas que mais engajam com a sua página, quando você faz um anúncio patrocinado, por exemplo, as pessoas que mais engajam com aquele anúncio, ou curtem, compartilham, ou só se elas param o anúncio para ler, ele já identifica que você se interessou por aquilo. E aí você pode fazer um anúncio dali um período, de novo, impactando aquela pessoa que se interessou. E aí você já pode ser mais focada. Então, se você vende, sei lá, você vende sapatos. E aí você viu que a pessoa se identificou muito com aquele anúncio de sandália.
Dali 6 meses você pode. Dali 6 meses. Dali 6 dias, uma semana, você pode fazer um novo anúncio de sandália com desconto de 10% para aquela pessoa que se interessou. E aí converte facilmente em venda. Dá bastante resultado e não é caro de fazer, não. É mais barato. É que eu sou suspeito para falar, mas as mídias online não costumam ser caras. Com pouca verba, dependendo do tamanho do seu público, você consegue fazer um bom trabalho e ter bons resultados. Não, eu acredito que não seja caro, eu só não acredito que ele seja tão simples, porque eu acho que como você faz isso com o pé nas costas, é, isso para você é muito tranquilo, mas às vezes eu já, né, já estudei, já pesquisei, já fiz curso de mídias sociais, e o negócio é tão dinâmico, né, essas ferramentas, é tudo muito dinâmico, que se você fica um mês sem mexer no aplicativo, no Facebook /ads lá, nossa, muda, eu já não lembro, Ele eu muda. precisaria refazer o curso. E o Google muda mais ainda. Por isso que eu falo, quando é mais complexo o negócio, o Google é uma ferramenta que, para anúncio patrocinado, eu nem indico que você tente sozinho. Google é muito complexo mesmo, aí tem que fazer curso para fazer, senão você vai dar tiro no pé, você vai investir dinheiro e não vai ter o retorno. O Facebook, Instagram, LinkedIn, Waze é mais fácil, porque é só clicar, ele é mais dinâmico o negócio. Mas nessa questão que você está falando de remarketing, esse trabalho de você ver uma coisa e essa coisa te impactar dali uma semana, 2 semanas, esse é bem mais complexo. Esse teria que ser mais um profissional mesmo para fazer. Mas dá retorno também. A Rita está comentando que ela foi, há 8 anos atrás, ela esteve na Itália e tem anúncios que seguem ela até hoje. Então, como eu posso explicar? Tem empresas que pagam mensalmente uma agência e essa agência todo mês refaz o trabalho. Tem empresa que não paga, que ela ativa o anúncio patrocinado de remarketing e deixa eternamente rodando. Porque não sabe configurar, não sabe mexer, deixa lá eternamente rodando. Então, vai impactar uma pessoa, por exemplo, é um trabalho para um produto para gestante. A pessoa está gestante, se interessou por aquilo, mas dali 4 anos já é uma criança de 4 anos. Você continua sendo Sim, não faz sentido. com bebê conforto, sabe? Isso tem muito. Não faz sentido, mas tem bastante, infelizmente. Mas aí já é uma falha. É uma falha das agências, porque o cliente está gastando dinheiro, está perdendo dinheiro, né? Acredito que é uma falha de gestão aí, né? Sim. E outra coisa que eu ia te perguntar, em que momento, porque a gente percebe que muitas empresas, elas têm uma personificação, né, que é o dono. Né? O dono muitas vezes é a cara da empresa, algumas são mais neutras, algumas têm a cara da empresa, o dono, a senhorinha, tal, o cara que fala mais. Em que momento é importante mesmo o dono aparecer, ele aparecer em lives, aparecer em posts? Isso deve acontecer sempre para que as pessoas fixem aquela imagem, ou é melhor a pessoa ficar mais distante? Qual que é a tua opinião como especialista? Sim, depende do tamanho da empresa e do segmento. As empresas grandes eu não recomendo tanto o dono aparecer, mas eu recomendo que elas mostrem os bastidores. Quem faz aquilo tudo acontecer, serviço, produto, enfim. Eu recomendo que sempre os bastidores sejam mostrados. Empresas menores, eu acho essencial o dono aparecer. Pelo menos uma vez por semana. E eu falo isso para as minhas clientes. A gente já até conversou sobre isso, né, Tami? Que as minhas clientes, elas têm muito medo de aparecer, elas são travadas, elas acham que são tímidas, vão ter vergonha. Né? Eu falo muito bem, mas na frente da câmera eu travo. Não falo bem, as pessoas vão rir. E não, as pessoas se identificam muito. Você, de alguma forma, humaniza a sua marca, humaniza a sua empresa e as pessoas se identificam com você. Então, eu sempre oriento que elas apareçam pelo menos uma vez por semana e sempre levando o conteúdo relevante. Não aparecer só para vendas. Por exemplo, você tem uma loja, vamos lá, voltar na loja de sapatos. Tem uma loja de sapato e você só aparece para mostrar sapato. Não. Apareça para conversar com o público, para fazer pergunta. O que você está gostando do conteúdo? Deixa uma caixinha de pergunta para saber o que as pessoas fazem. Ou falar, você está atento às tendências outono e inverno? Põe um sim ou não para a pessoa votar, para ela saber que você está se interessando pela experiência que ela quer vivenciar com a sua empresa, sabe?
Eu super, super indico para as empresas menores aparecerem e para as maiores esse tipo de bastidor, sabe? Sabe quem faz o sapato para você? Vou te mostrar os costureiros, vou te mostrar o design, vou te mostrar, entendeu? Eu acho super importante aparecer assim. Sim. E aí, para as clientes que você percebe que tem trava, que são tímidas, aí você indica o meu curso de Por favor, oratória, tá? procurem a E aí Tami. elas destravam, aí eu E ensino eu como é falo que muito disso. fala. Oratória É é muito importante. importante. E aí dá uma destravada e aí ninguém segura mais, né? Sim, e A o importante pessoa. do seu curso também é que você não só mostra como a pessoa deve falar, mas faz com que ela entenda porque você trabalha com PNL também, né? É, Como que ela vai perder a vergonha daquilo, como que ela vai, como que fala? Como ela vai desenvolver rapidamente um conteúdo, um texto e falar bem e objetivo para não ficar enrolando, entendeu? Porque eu vejo muito empresário, não cliente meu, mas eu vejo muito que vai fazer stories, fala 45 stories e fica e não, o seu curso vai que vai, você desenvolve o que vai falar, você aprende mais é o famoso pitch, né? Você sabe, você são aprende vícios de linguagem, né, que a pessoa tem e fica incômodo, né? Fica, a pessoa está pensando alto, né? Mas exatamente. vamos A Ila voltar ao Ribeiro, marketing digital aqui. exatamente. A Ila Ribeiro, que está aqui assistindo a gente, que é minha cliente, pergunte para ela se eu já não cansei de falar para ela fazer o curso. É uma Então, delas. tem que tomar coragem. É Passando a linda, quarentena, a fala gente super faz, bem gente. e fica com vergonha. Ah, então, não pode. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Compensa replicar o mesmo conteúdo do Insta pessoal e profissional no Face, no LinkedIn, no Google, Meu Negócio? Ela quer postar um conteúdo para tudo. Não, sim e não. Você tem que ter o seu perfil pessoal e o seu perfil profissional. No entanto, é legal no seu perfil pessoal, de vez em quando aparecer alguma coisa profissional. Para as pessoas que te seguem, que as pessoas migrem para o seu perfil profissional. Isso, mas eu também não aconselho que seja o mesmo conteúdo sempre. É importante você ter diferenciais no LinkedIn, uns textos mais detalhados e com mais conteúdo no LinkedIn, umas imagens mais vídeo do que foto, mais descoladas no Instagram. No Facebook é legal você fazer um álbum, talvez. Então, tipo, tem várias formas de você falar do mesmo assunto, talvez, mas de formas diferenciadas em cada mídia. Mas o E aí, pessoal em o que momento a profissional gente você tem. trabalha, né? Hã? E aí, em que momento a gente trabalha? Porque Então, dá um baita de um trabalho gerenciar conta de Instagram, conta de Facebook, conta pessoal, conta profissional, LinkedIn, a gente perde não, a gente demanda muito tempo fazendo isso, né? sim, mas tem uma ferramenta que ajuda muito você nisso. Vou até colocar aqui vou escrever aqui. Chama MLabs. MLabs. Ó, mais uma Você dica ótima. Isso, se eu não me engano, é até 8 conteúdos de graça que eles disponibilizam por mês para cada cadastro. E se você contratar a ferramenta para ter conteúdo ilimitado, eu acho que é coisa de R$ 20, R$ 30 por mês. Você consegue escrever o texto, pôr a imagem, colocar hashtag, fazer marcações, colocar etiquetinha e tal, e mandar para todas as mídias de uma vez só. E lá Puta, você legal consegue isso. cadastrar YouTube, WhatsApp Business, né? LinkedIn, Twitter, você consegue cadastrar todas as mídias sociais e focar tudo ali. Responder por ali, as directs. Então, não é caro e facilita muito a vida de empresário. Todos os meus clientes eu indico. Se você vai agendar Ai, muito obrigada. conteúdo, já agenda tudo por ali. Legal, legal. Camila, estamos chegando nos finalmente. Eu queria saber se você tem alguma coisa que você fez. Eu sei que você é uma pessoa muito organizada, você fez uma listinha de Várias assuntos anotações aqui. importantes, e se a gente conseguiu abordar praticamente a maioria deles, né? Que eu acho que é um assunto tão abrangente quando a gente fala de marketing digital, que é um leque que dá muitas possibilidades, né? Então, a gente tentou aqui falar algumas coisas que as pessoas perguntaram, né? Coisas que eu listei aqui também, mas tem alguma coisa relevante aí da tua listinha que você quer falar?
Sim, eu acho que mais na questão do momento mesmo. Nesse momento de crise, eu acho que todo mundo tem que estar aberto a mudanças, a adaptações e a se reinventar. As pessoas não precisam ter medo de agora, fechou, meu negócio é físico, eu não sei o que fazer. Não, comece a pesquisar, converse com as pessoas, tire dúvidas, junte amigos e pergunte como que você acha que eu conseguiria entregar tal serviço ou tal produto para você, você estando preso na sua casa, sabe? Então, eu acho que o principal ponto agora é que se transformar, sua empresa se reinventar. E tem várias estratégias, até marquei algumas estratégias aqui. A gente pode juntas Pode fazer um falar, pode post. falar. Não, não, eu sugeri para a gente fazer um post, se você quiser, para as pessoas que estão assistindo. Ah, sim, tipo um Eu mando para cardzinho, você. né? Como as dicas. Isso. E a gente, de oportunidades de ações que dá para fazer nesse momento de crise. Mídias que dá para você trabalhar nesse momento. Acredito que esse momento também de quarentena, você pode adiantar coisas que você já estava lá nas metas, mas não fez, como um site, um portfólio, um e-commerce, e até preparar conteúdo para quando tudo isso voltar. Qual que vai ser a sua estratégia? Como que você vai voltar para o mercado? Seus concorrentes vão voltar com um monte de desconto, com o preço lá embaixo, talvez com novos formatos de trabalho, e você não pode estar parado, você tem que estar com os seus diferenciais em dia. Então, acho que esse é o momento para você aproveitar as novidades, se reinventar e botar a cara no sol mesmo que eu falo. Falar com o seu público enquanto isso, trazer para perto de você, nesse momento, o seu público potencial. Conversar com eles, mostrar os bastidores, mostrar o que você está fazendo para agregar valor para sua marca nesse período, sabe? Todo mundo aqui falando, quero, eu também quero. Então, depois você compartilha, me marca, Sim, e sim. aí eu Pode mando deixar. para todo mundo, a gente compartilha aqui nos stories ou no feed, né? As pessoas que estão assistindo, que acompanharam, eu acompanho algumas, eu sei que algumas já são bem soltas, né? Falam bem, a Carolzinha, a Ana Moraes, que está aqui, ela é super dinâmica nas redes dela, é esteticista, né, fala do dia a dia, eu acho super legal, né, bem despachada, e realmente tem algumas pessoas que são mais contidas, então essas suas dicas, elas são muito valiosas, Camila, e eu acho que vale a pena, assim, a gente marcar um outro dia, como você sugeriu, para a gente falar só sobre planejamento, né, Sim, só sobre um outro tema específico, porque dá para a gente esmiuçar muita coisa, é um universo muito rico e muito vasto para a gente explorar. E desconhecido, porque a gente acha que conhece, mas ele tem os seus segredinhos aí, né? sim, e aquele negócio, às vezes até profissional da minha área vai falar, nossa, como assim ela vai ensinar a fazer um planejamento? E não é. Não é que eu quero ensinar, mas tem reflexões que a gente pode fazer juntos para você ter insights sobre o que você pode agregar à sua marca, não só nesse período, sempre. Pontos focais de que você pode trabalhar na sua marca, que eu não tô te entregando o planejamento, até porque eu não conseguiria em pouco tempo, como aqui agora ou em outra live. Mas pontos para refletir mesmo, para trazer insights para sua marca do que você pode fazer acontecer. E muitas vezes, muitos profissionais falam, putz, mas eu não entendo nada de marketing, eu não vou nem parar para fazer isso porque eu não entendo. E tudo bem que você não entende de marketing, mas você entende do seu negócio. Então, se a gente for colocando uma pulguinha atrás da orelha ali, você vai ter insights do que você pode trazer para agregar na sua marca. Legal, muito legal. Adorei falar com você, eu tenho certeza que todo mundo adorou também. Vamos ver se a Ah, gente eu marca adorei. muito em breve, fazer essa outra live sobre planejamento. Espero que você tenha gostado de participar aqui também, Ai, que obrigada, eu tenha sido amei. muito útil. Eu acho que foi a primeira Então tá live que eu bom. fiz no Instagram. Ah, é? Porque eu sempre nego, eu morro de vergonha, juro. Você já tentou trabalhar isso em mim, eu ainda estou me preparando, mas eu quero trabalhar. É, Eu tenho vergonha, eu sou tímida assim na frente das câmeras, mas eu adorei a experiência, gostei muito. Não consegui acompanhar muitas perguntas, mas você me ajudou aí, obrigada. não, vamos marcar mais para você poder se soltar. Aí você vai falar com mais propriedade para suas clientes, tá Fechou. bom? Tá bom. E quem tiver dúvida pode me procurar, que eu ajudo numa boa.
A Camila, ela é muito generosa, eu digo isso porque ela já me ajudou muito, é uma pessoa muito generosa e está sempre de peito aberto para tirar todas as dúvidas e todo mundo está esperando o seu card com aquelas dicas, tá bom? Ah, pode deixar. Eu vou mandar para você, daí a gente faz juntas um post aí. Tá bom. Um beijo para todo mundo, boa noite. Beijo para E, todo ó, mundo, obrigada. quinta-feira, amanhã a princípio não tenho live, mas quinta-feira tem uma live com uma especialista em direito do consumidor. Quinta-feira vai ser às 20 horas. Uma Vou assistir. especialista, uma advogada, especialista em direito do consumidor, justamente para falar nesse momento, tipo, e aí, pago a escola, paguei a academia, mas não estou usando, né? O que eu faço? Paguei tal coisa, mas meu filho, não sei, sabe? Aquelas dúvidas que a gente tem no dia a dia, ela vai esclarecer para a gente. Ai, Beleza? Boa noite, pessoal. boa noite, Obrigada, obrigada, Camila. obrigada, Tami. Obrigada de coração. Tchau. Tchau, tchau.